O Santos encaminhou a contratação do atacante Rony, informação que acaba de sair no GE, assinada por André Ribas, José Edgar de Matos e Marcela Azevedo. Informação que quem deu em primeira mão, falando da retomada da negociação entre Santos e Atlético Mineiro, foi Ademir Quintino, o mesmo que foi o primeiro cara a falar na imprensa esportiva que o Santos tinha interesse em repatriar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda durante o Campeonato Brasileiro de 2025. A outra contratação do Santos, quem deu o furo foi Diário do Peixe. E há quem dissesse que meu canal acabaria se esse elemento parasse de trabalhar, né? O elemento até agora não deu nenhum furo das 3 contratações do Santos, todas foi furado por colegas de imprensa. Que fase, hein? Do Jorge Nicola da Vila. Mas precisamos falar sobre isso, não antes de você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E não antes de eu te recomendar a Quantum Nutrition. Se você quer uma creatina 100% pura, de qualidade, para melhorar tanto o seu ganho de massa muscular no dia a dia, como o seu ganho de força, a Quantum é o seu lugar. Se você quer suplementos para emagrecimento, a Quantum é o seu lugar. Se você quer suplementações para fortalecer os seus fios capilares, as suas unhas, a sua pele, a Quantum é o seu lugar. Se você quer suplementos para te dar mais disposição no dia a dia, a Quantum é o seu lugar. A quantidade de suplementações que tem no site da Quantum vai deixar vocês muito impressionados. Aponte a sua câmera para o QR Code que aparece aqui embaixo para vocês e na hora de comprar utilize o cupom FUTEBOTECO, nome do meu canal principal aqui no YouTube. Você vai digitar e você vai ter 20% em toda a linha Quantum, tá? É até o final desse mês, então corre que ainda dá tempo de conseguir os produtos Quantum com o meu cupom. O link está aqui na descrição. Bom, gente, vamos direto aqui para a matéria no GE, de novo assinada por André Ribas, José Edgar de Matos e Marcela Azevedo, que diz aqui: Santos encaminha a contratação do atacante Rony do Atlético Mineiro. A operação deve ficar na casa de 3 milhões de euros, são 18 milhões de reais. Isso, se eu não me engano, é bem abaixo do que o Atlético pagou ao Palmeiras. E bônus previstos em um contrato previamente alinhado de 3 anos com o jogador. O clube ainda lida com cautela diante da concorrência recente de clubes como o Corinthians, que publicamente admitiu monitorar o atleta. Então tem nada fechado. Encaminhou, tá? O negócio foi alinhado em reunião ocorrida na noite de segunda-feira entre o diretor Alexandre Matos e Hércules Júnior, agente do atleta em Belém, no Pará. É esperado que Rony se despeça dos companheiros de Atlético nessa terça e chegue até sexta-feira em Santos. O jogador sequer deve ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a partida contra o Palmeiras, marcada para quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, pela primeira rodada do Brasileirão. Rony chega ao Santos com a terceira contratação para a temporada. Aos 30 anos, o ex-Palmeiras é a opção para a vaga deixada por Guilherme, atacante vendido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Vamos lá, gente, eu já falei bastante no meu canal nesse ano sobre a possível contratação do Rony. Eu não gosto de ser repetitivo, mas eu sei que a audiência é rotativa, então me perdoem por isso. Vou ter que retomar algumas opiniões aqui que as dei no decorrer de outros vídeos. Mas assim, vamos lá. O Rony, a contratação do Rony é uma contratação que encaixa com a proposta de elenco que o Santos montou esse ano. O que eu quero dizer com isso? Embora o Rony não jogue na ponta há muitos anos de maneira consistente, e o Rony toma o status que ele deteve no futebol brasileiro a partir de uma mudança de posição feita por Abel Ferreira, ele deixa de ser um ponta esquerda, onde era chacota no Palmeiras, na mão do Vanderlei Luxemburgo, para se tornar um atacante de velocidade, de atacar espaço e de dar um toque na bola e resolver o jogo. Ali ele se torna artilheiro do Palmeiras, ali ele se torna artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, ali ele se torna ídolo de muita gente e também ele consegue ali cumprir um papel tático muito importante de marcação-pressão, porque é um cara que pode ter todos os defeitos do mundo quando o assunto é refino técnico, mas ele se doa muito para o time. Então, embora o Santos esteja contratando o Rony para uma outra posição, uma posição que ele não joga há 5, 6 anos de maneira consistente, desde 2019,
que eu me lembre, assim, com consistência, 20 talvez, né? Antes aí do Abel chegar. Já são 5 anos pelo menos que o Rony não joga com consistência na posição que o Santos está contratando. É um reforço que, por conta do seu cumprimento tático, dado ao fato de que o Santos no seu time titular deve ter Gabriel e Neymar, que não marcam ninguém, a contratação dele é importante para o funcionamento do time. Eu acho que tem grandes chances de dar errado, porque o Rony com a bola é um bagre, e principalmente jogando de ponta, ele não tem drible, ele não tem 1 a 1, ele vai irritar os torcedores na Vila Belmiro, que acha que todo ponto esquerda do Santos tem que ser o Edu, ou o Neymar, ou o Robinho. Eu conheço muito bem essa gente, que vai pegar muito no pé do Rony, mas se ele conseguir sobreviver a essas críticas que naturalmente vão surgir, para o funcionamento do time, para mim, ele é mais importante do que o Michael, que eu não sei se vem agora com o Rony sendo contratado. Mas por quê? Porque ele vai cumprir um papel tático essencial que o Barreal cumpre do outro lado. O Barreal, entre as qualidades dele, embora tenha sido artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele é um cara que ajuda a lateral. Ele é um cara que recompõe muito bem. Né? Um cara que tem uma volta muito importante e ele é uma solução daquele lado direito. O Rony é um cara que com a bola no pé, vamos ficar muito bravos. Vai errar passe, vai dar chute nada a ver, vai perder bola, vai errar drible, vai na hora de dar o passe pro Neymar, vai dar na frente quando tem que dar atrás, vai dar atrás quando tem que dar na frente. Vai acontecer muito, mas é um cara que vai ajudar muito o lateral. E assim, pra gente que torce para um futuro do Vinícius Lira promissor, o Rony vai ajudar muito o Vinícius Lira defensivamente. E eu já falei isso aqui, quando você tem um time com Gabriel e Neymar na frente, que não marcam pressão, que não voltam tanto, que vão definir com a bola no pé, você precisa de 8 caras atrás desses, que são verdadeiros leões, que são caras que vão resolver o problema. E o Rony, defensivamente eu quero dizer, e o Rony é um desses caras, que vai correr para trás, vai cumprir uma função tática brutal. E mais, gente, e mais do que isso. É um cara que, por exemplo, se o Santos traz, além do Rony, o Santos traz o Michael, é um cara que pode ser usado em dado momento como um substituto ou do Gabriel, quando o Gabriel não puder jogar, ou do Neymar. E aí o Michael vem para a ponta, caso o Santos faça essa segunda contratação, Michael vem para a ponta e o Santos tem um centroavante que é um cara que marca pressão lá na frente, que faz o trabalho sujo. É um Lautaro, mas aí muito melhor que o Lautaro. É um Lautaro que sabe fazer gol. O Rony, ele de novo, é um bagre, mas ele sabe finalizar. Ele não é artilheiro de Libertadores na história do Palmeiras à toa. Então, ele é um cara que vem para cumprir essa função. Os valores aqui eu achei até que são relativamente baixos. Ele tem apenas 30 anos, está fisicamente muito bem. Um contrato de 3 anos, a gente não sabe qual é o valor do salário ainda, e passa por isso, porque se amanhã ou depois a gente descobre que o Rony está ganhando mais de 1 milhão no Santos, aí a nossa opinião é de que foi uma contratação equivocada, porque ele não vale isso, de jeito nenhum. Agora, se ele vier por um preço mensal, um custo mensal que seja compatível ao futebol dele, mais esse valor que certamente será pago em parcelas, o Santos não vai pagar isso à vista, me parece uma contratação para o time, para o funcionamento do time, interessante. Agora, não acredito que vá dar certo, infelizmente, porque conheço a torcida do Santos, principalmente a torcida do Santos da Vila Belmiro, que, de novo, acha que ponta esquerda tem que ter um baita refino técnico. E vou dizer mais, para mim o Guilherme, nessa posição de ponta, é melhor que o Rony. Para mim o Santos tem um decréscimo com o Rony jogando na ponta do que o Santos tinha com o Guilherme. Acho difícil o Rony jogar a bola que o Guilherme jogou. E não é um puta elogio ao Guilherme, porque o Guilherme, não vejo o Guilherme como ponta dos sonhos do Santos, muito longe disso. Mas acho que o Rony vai ser ainda pior. Porque tecnicamente, para mim o Guilherme é um pouco superior, com a bola no pé. E vocês vão ver isso ao longo do dia. Espero estar equivocado. Mas eu vi muitos jogos do Rony. Ele briga com a bola. Ele briga com a bola. E há também aqui, sempre quando o Santos contrata alguém, há um movimento de alguns torcedores de agenda positiva de sempre querer elogios, que a gente passe a mão na cabeça como se o cara fosse um craque, como se o cara fosse resolver o problema.
Não é o caso, é uma contratação importante porque taticamente o Santos precisa de um jogador que cumpra as funções táticas do Rony nesse momento, até mais do que do Michael. O Santos precisa disso, dado o tipo de elenco que o Santos formou. Ontem eu estava no Fala Rival, que é o meu programa ao lado do Felipe, do Alexandre, do Murilo, que a gente discute ali com torcedores de outros times, né, com a apresentação da Isabela Labate, e veio a pauta Rony novamente ali, eu comentei bastante sobre isso, mas uma coisa que eu deixei muito claro assim, com relação ao time do Santos, né? O time do Santos ele é esquizofrênico, porque há várias maneiras, por exemplo, de você jogar. Você hoje pode jogar no erro do adversário, marcando pressão, roubando a bola lá na frente, forçando o erro e com 2 toques está na cara do goleiro. O Santos não tem jogadores de frente que marquem pressão. Quando os titulares forem Gabriel e Neymar, o Santos não vai marcar pressão porque esses jogadores não têm característica de fazer isso. Você pode jogar com linha baixa e jogar no contra-ataque. O Cuca jogou muito tempo assim no Santos. O primeiro estilo, o Sampaoli jogou muito assim, né? Era um jogo muito agressivo, com marcação lá na frente, cada um pega um e não sei o quê, e muita superioridade numérica lá no campo ofensivo. O Cuca, quando chega, ele baixa as linhas e o Santos passa a jogar no contra-ataque. O Marinho de um lado, o Lucas Braga do outro, Soteldo, etc. E tinha muita velocidade, na época você tinha Caio Jorge e você jogava em transição. O Santos também não tem velocidade para jogar em transição, porque Neymar e Gabriel são caras hoje acima dos 30 anos. O Gabriel não, mas parece que é acima dos 30 pelo que ele não corre. E não tem mais velocidade para puxar um contra-ataque e sair disparado. O Neymar não tem mais essa velocidade, o Gabriel não tem. O Santos vinha agora jogando com o Miguel, que é um meia na ponta. O próprio Barreal não é dos caras mais velozes. O Rony e o Michael passa a ser. Você começa a ter, se você tiver Rony e Michael, cada um de um lado, você começa a ter o Rony centralizado, com o Michael aberto. Você começa a ter um pouquinho mais de velocidade para poder puxar esses contra-ataques. O Santos retoma a bola muitas vezes e é uma morosidade porque não tem uma puxada de contra-ataque. Ou você pode jogar um jogo de meia cancha, um jogo técnico que você vai dominar o adversário com posse de bola, tic-tac, bola invertida e vai fazer triangulações pelo lado, vai fazer tabelas pelo meio e vai entrar infiltrando. O Neymar pode ajudar nisso, porque tem passes incríveis, pode deixar jogadores na cara do gol, mas esse tipo de jogo é sempre mais difícil, porque você pega o adversário postado. O Santos não pode depender só disso. A outra maneira também de atacar, através das bolas paradas, através de você provocar muitos chutes, chutar de tudo quanto é lado para gerar escanteios ou faltas lateralizadas para jogar a bola na área o máximo que você pode jogar. O Abel Ferreira é mestre em fazer isso e fazer muitos gols de bola parada, mas o Santos também não consegue fazer isso. O número de gols de bola parada do Santos, que até melhora no Campeonato Brasileiro com o Vojvoda, ainda é muito abaixo para poder se propor a jogar dessa maneira. Então o Rony e Michael, se o Michael vier, dão alternativas tanto de marcação-pressão como de velocidade em contra-ataque, coisa que esse elenco do Santos não oferece. Mas não pode parar por aí. O Santos precisa fundamentalmente, é claro que precisa de um zagueiro titular, isso é um sonho, é importantíssimo. Apesar do Luan Pérez ter ido bem nesse último jogo e merecer uma sequência agora ao lado do Adonis, o Santos precisa de um volante perseguidor, um volante físico. O Arão teve lesão agora, tem um problema, vai ser um problemaço para o Santos. O Santos não tem outro primeiro volante além do Rincon com característica de marcação. O Santos tem volantes que são muito cadenciados, muito bola no pé e jogadores já com uma idade um pouco mais avançada. O Santos precisa de um volante perseguidor, roubador de bola que chuta calcanhar do adversário e sai em velocidade. Com velocidade com ela dominada, tem alguma técnica para levar essa bola para o ataque e para romper linhas. Como foi o Arouca, como foi o Danilo em alguns momentos quando jogava por dentro, como foi o Wesley em 2010, como foi tantos outros jogadores da nossa história, cara. O Santos precisa de um volante que faça esse trabalho, que seja um carregador de bola, que seja um cara físico. Não conseguiu trazer o Loyola. Precisa achar outro nome que seja compatível. O Santos precisa, se o Santos não quiser brigar apenas para não cair no Campeonato Brasileiro. E aí a gente já começa, se você chegar esse volante, chega Rony e Michael, mesmo se não chegar um zagueiro, o elenco já dá uma outra perspectiva para o torcedor no Campeonato Brasileiro que vai começar nessa quarta.
Preciso voltar aqui mais tarde para falar sobre certamente outras notícias que vão descambar ao longo do dia, mas a minha posição sobre o Rony é essa. Acho uma contratação, pensando no tipo de time e elenco que o Santos formou, interessante. Acho os valores de compra compatíveis, dado o quanto o Atlético Mineiro gastou. Agora, se vai dar certo ou não, eu apostaria que não, porque o Rony briga com a bola. E jogador que briga com a bola jogando na Vila Belmiro tem vida curta, costuma ter vida curta e ser perseguido. Então, e esse é o meu temor com relação à contratação do Rony. Mas, de novo, se eu tenho esse elenco na mão hoje e me vem essa possibilidade de mercado, eu contrato, porque é um cara que vai ajudar muito, principalmente na hora de correr para trás. Não tem gente que corre para trás desse time, gente. Assim, pensando só em ataque, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então é uma contratação que eu entendo. Eu entendo. Quero saber de vocês. O que vocês pensam dessa contratação? Comentem aí. A gente vai se falando. Um grande abraço e até mais tarde. Volto aqui ainda hoje.